Eram exatamente 9h30 da noite do dia 20 de maio de 2013, quando a polícia do estado do Maine iniciou as buscas por uma adolescente de apenas 15 anos que já estava desaparecida havia 7 dias. No começo, os investigadores acreditavam que ela pudesse estar escondida em casa, ou então, no pior dos cenários, que tivesse sido sequestrada, e que seus captores logo exigiriam dinheiro em troca de seu resgate. Mas a verdade era muito mais sombria do que isso. Em uma área boscosa da cidade de Old Town, o corpo da jovem foi encontrado. Aos olhos da polícia, não parecia que ela tivesse sido atacada. Não havia ferimentos visíveis, o que levou os agentes a considerarem outras hipóteses para explicar sua morte. Foi então que todas as suspeitas começaram a se concentrar na última pessoa que ela havia visto com vida. Um suposto amigo com quem vinha conversando há meses pelas redes sociais, mas que na realidade não era quem dizia ser. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao André Crimes. New Jump. Nicole Christine Cable nasceu em 12 de agosto de 1997 na cidade de Fort Atkinson, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Quando ainda era muito pequena, seus pais, David Cable e Christine, se separaram. Pouco tempo depois, Christine se mudou junto com Nicole e seu outro filho, David Cable Jr. Mais tarde, Christine se casou novamente com Jason Wiley, com quem teve mais 3 filhas, Annabelle, Emma e Julia. Todos que conheceram Nicole a descreviam como uma garota divertida, simpática, cheia de energia e muito esperta. Na pré-adolescência, como qualquer adolescente, ela se tornou um pouco mais rebelde, mas nada fora do comum para a sua idade. Gostava de passar tempo com os amigos, estava sempre conectada com eles através de mensagens de texto ou redes sociais, e tinha uma presença tão marcante que quem convivia com ela dizia que Nicole sempre conseguia alegrar o ambiente e enxergar o lado positivo das coisas. O tempo em família também era importante para ela, e frequentemente participava das saídas e atividades planejadas pelo padrasto e pela mãe. Em 2013, aos 15 anos, Nicole já sonhava em ser modelo e chegou a fazer trabalhos para Depps Fashion, onde demonstrava sua paixão pelo mundo da moda. Paralelamente à sua vida familiar, Nicole cursava o 2º ano na escola secundária de Old Town. Ela também fazia parte da equipe de líderes de torcida das escolas Glenburn e Old Town, o que mostrava o quanto era ativa e envolvida com a vida estudantil. Sua vida poderia ser considerada normal para uma adolescente de 15 anos. No entanto, tudo mudou no início de 2013, quando ela conheceu Kyle Dubh, um jovem de 20 anos que vivia em Orono, uma pequena cidade próxima, junto com seus pais, seu irmão e a filha de apenas 4 anos. Desde o primeiro momento, Kyle demonstrou interesse em conquistar Nicole, ignorando completamente a diferença de idade entre eles. Mas para Nicole, ele não passava de um amigo, e ela nunca teve dúvidas quanto a isso. No dia 11 de maio daquele ano, os dois passaram algum tempo juntos. Foi quando Kyle tentou beijá-la à força. Nicole o rejeitou, mas ele insistiu de forma tão agressiva que a garota precisou empurrá-lo para afastá-lo de si. Depois desse episódio, Nicole contou a seus amigos que se sentia desconfortável na presença de Kyle e que não queria mais manter contato próximo com ele. Por outro lado, Kyle, ao conversar com conhecidos, demonstrava ressentimento, afirmando estar profundamente ofendido pelo fato de ter sido rejeitado por uma adolescente. Enquanto isso, Nicole seguia vivendo sua rotina normalmente, dividindo o tempo entre os amigos da escola e também conversas virtuais. Foi nesse período que ela começou a criar um vínculo próximo, através do Facebook, com um garoto de sua escola chamado Brian Butterfield.
Embora quase não conversassem pessoalmente nos corredores da escola, no bate-papo online, a comunicação entre os dois fluía com naturalidade. Nicole não suspeitava de nada errado e acreditava que não havia qualquer perigo naquele contato virtual, mas ela estava enganada. No dia 13 de maio de 2013, Brian sugeriu que eles finalmente conversassem pessoalmente. Para convencê-la, ele fez uma proposta. Disse que daria maconha a ela. O encontro ficou marcado para as 9 horas da noite, no final da entrada da casa de Nicole, no município de Glenburn. Quando chegou a hora combinada, Nicole avisou a mãe que iria sair apenas por alguns minutos para encontrar um amigo. Ela garantiu que não sairia do quarteirão e que logo estaria de volta. Mas esse encontro marcaria o início de uma tragédia. No entanto, as horas foram passando e Nicole não retornava para casa. Preocupados, Christine e seu marido Jason saíram para a rua, tentando ver se a encontravam no local combinado. Mas a quadra estava vazia, não havia sinal de Nicole, nem do suposto amigo com quem ela teria se encontrado. Desesperados, eles começaram a enviar diversas mensagens de texto para a adolescente, mas nenhuma foi respondida. Também tentaram ligar várias vezes para o celular dela, sem sucesso. Logo, Christine entrou em contato com outros familiares e até com alguns amigos próximos da filha, na esperança de que alguém soubesse de seu paradeiro. Mas todos deram a mesma resposta. Ninguém tinha visto Nicole naquela noite e ninguém sabia com quem ela poderia ter se encontrado. Já na madrugada, tomada pelo desespero, Christine foi até a delegacia mais próxima para registrar oficialmente o desaparecimento da filha. Por se tratar de uma menor de idade, as autoridades iniciaram as buscas imediatamente, sem perder tempo com burocracias. Na manhã seguinte ao desaparecimento, dezenas de policiais se mobilizaram na busca por Nicole. Equipes com cães farejadores foram enviadas para vasculhar o terreno, enquanto outros agentes sobrevoavam a região em helicópteros. A operação contou com o apoio de instituições municipais, estaduais e até federais, mas, apesar do grande esforço, nada parecia ajudar a encontrar o paradeiro da adolescente. Os dias foram passando e a notícia do desaparecimento de Nicole se espalhou rapidamente, mobilizando toda a comunidade. Vizinhos se uniram para ajudar a família, colando cartazes com a foto e informações da jovem por toda a cidade. A comoção foi tão grande que um canal de televisão local transmitiu uma coletiva de imprensa, na qual Christine, a mãe de Nicole, fez um apelo emocionado. Primeiro, pediu ajuda aos moradores para qualquer informação que pudesse levar a filha. Depois, dirigiu-se diretamente a Nicole, dizendo que, se tivesse fugido por conta própria, poderia voltar para casa sem medo de consequências. Por fim, Christine falou diretamente ao possível sequestrador. Em prantos, pediu que libertasse a adolescente em algum lugar público, como um parque ou um posto de gasolina, sem precisar se apresentar à polícia. Suas palavras foram claras: "Eu não quero vingança, eu só quero ver minha filha novamente." Paralelamente às buscas, alguns vizinhos de Nicole prestaram depoimento à polícia. Eles afirmaram que, na noite do desaparecimento, viram uma caminhonete Ford Ranger de cor preta circulando várias vezes pela região. Essa poderia ser uma pista fundamental para entender o que havia acontecido. O detalhe intrigava os investigadores. Ninguém na vizinhança possuía um veículo com essas características. Isso indicava que quem dirigia aquela caminhonete não era alguém conhecido da comunidade. Possivelmente um estranho que havia ido até lá por um motivo específico. Apesar dessa pista, os dias se passaram sem avanços concretos. Era como se Nicole tivesse simplesmente desaparecido no ar. Foi então que Christine, a mãe da jovem, teve uma ideia que mudaria completamente os rumos da investigação. Ela sabia que a filha passava muito tempo nas redes sociais, principalmente no Facebook, e acreditava que poderia haver alguma pista escondida em suas conversas. A polícia, seguindo essa linha de raciocínio, conseguiu acesso à conta de Nicole e começou a revisar suas mensagens.
No início, encontraram apenas conversas triviais com amigos, nada que ajudasse a explicar o desaparecimento. Mas, de repente, um nome chamou a atenção: Brian Butterfield. Ao analisar o histórico, os agentes perceberam que Brian insistia em diversas ocasiões para se encontrar pessoalmente com Nicole. No entanto, ela sempre demonstrava relutância, adiando ou rejeitando os convites. Esse detalhe parecia crucial. Afinal, teria sido Brian o responsável por convencê-la, naquela noite, a sair de casa? Ou pelo menos até o dia em que Nicole desapareceu, quando o suposto Brian a convenceu com a promessa de maconha. O ponto de encontro era exatamente o local que ela havia informado a mãe antes de desaparecer sem deixar rastros. Brian, agora transformado em suspeito, foi rapidamente chamado à delegacia para prestar depoimento. Mas, para surpresa de todos, disse algo que deixou os agentes completamente perplexos. Ele não era quem controlava a conta do Facebook em seu nome. Na verdade, ele não fazia a menor ideia de que aquele perfil existia. Os investigadores, então, começaram a se perguntar quem poderia ter criado a conta falsa. Brian revelou que sabia que o verdadeiro responsável era um jovem chamado Kyle. Ele explicou que Kyle vinha tentando se aproximar de Nicole há algum tempo, mas ela sempre rejeitava suas investidas. Além disso, Brian contou que Kyle era problemático e que não era bem quisto por aqueles próximos a Nicole. A polícia rapidamente confirmou que as mensagens enviadas pelo falso Brian realmente tinham sido disparadas a partir do modem da casa dos pais de Kyle, em Orono, onde ele morava. Com essa revelação, Christine começou a juntar as peças do quebra-cabeça, e pouco a pouco, o verdadeiro responsável pelo desaparecimento de Nicole começava a se revelar. Kyle foi abordado e visitado em diversas ocasiões depois que a notícia do desaparecimento de Nicole ganhou destaque na mídia local. Curiosamente, ele chegou a se oferecer para ajudar a cuidar das filhas mais novas de Kristen, como se quisesse se mostrar próximo e confiável. Além disso, publicou postagens nas redes sociais pedindo ajuda para localizar Nicole, o que apenas aumentou a estranheza e o mistério em torno de seu comportamento. Diante de tantas contradições, os agentes começaram a teorizar que Kyle havia criado uma conta falsa no Facebook sob o nome de um conhecido em comum, com o objetivo de ganhar a confiança de Nicole. No entanto, o verdadeiro motivo por trás dessa estratégia ainda não estava claro. A polícia solicitou à empresa Facebook todos os registros da conta falsa de Brian Butterfield, na tentativa de identificar o verdadeiro responsável. Enquanto isso, as buscas por Nicole continuavam intensas, mantendo familiares, amigos e autoridades em constante expectativa por qualquer novidade. Dezenas de policiais, auxiliados por cães farejadores e aeronaves, e centenas de voluntários civis vasculharam cada canto da região, determinados a encontrá-la. Até que, finalmente, uma pista surgiu, embora não da forma que ninguém esperava. Perto das 9h30 da noite de 20 de maio, o corpo sem vida de Nicole foi descoberto em uma zona florestal da Cidade Velha. Imediatamente, ela foi transferida para o hospital forense, onde todos os exames correspondentes foram realizados. Os médicos constataram que, embora não houvesse lesões visíveis de agressão física, havia sangue e pele sob as unhas da jovem, indicando que ela havia tentado se defender do agressor. Amostras de DNA foram retiradas das unhas, enquanto a polícia recolheu, próximo à residência de Nicole, uma gorra vermelha e um meia. O perfil genético obtido desses objetos coincidiu com o DNA encontrado sob as unhas da vítima, confirmando a ligação direta com o criminoso. Devido ao estado de decomposição do corpo, os especialistas determinaram que Nicole provavelmente havia sido assassinada no mesmo dia em que desapareceu. Não foram encontrados indícios de abuso sexual. Naquele mesmo fim de semana, amigos e familiares se reuniram para lamentar a perda de Nicole na funerária Birmingham Funeral Home, localizada na Main Street, Cidade Velha. O serviço fúnebre foi realizado na Igreja Batista de Wenger, contando com a presença de cerca de 300 pessoas, todas prestando condolências e se despedindo da jovem de forma emocionada.
Mas o caso ainda estava longe de ser encerrado, pois a pessoa responsável pelo ataque a Nicole precisava explicar o que havia acontecido. Em 21 de maio, apenas algumas horas após a descoberta do corpo, a polícia anunciou à imprensa a prisão de Kyle. Na época, ele já se encontrava detido no presídio do condado por outras acusações não relacionadas. Poucos dias antes, havia se apresentado voluntariamente para cumprir uma sentença de 30 dias por conduzir a mais de 130 km por hora. Os agentes também levantaram que Kyle tinha outras acusações menores em seu histórico, incluindo porte de arma carregada aos 17 anos e pequenos furtos, mas todas essas infrações eram irrelevantes diante da gravidade da acusação que pesava contra ele agora. No dia seguinte, Kyle foi apresentado à corte para a primeira audiência do caso de Nicole. Familiares e amigos do jovem notaram que ele vestia uma roupa amarela, aparentemente em homenagem à sua cor favorita. Apesar de a polícia confirmar sua identidade, os agentes não forneceram detalhes mais profundos sobre a investigação à mídia. Além de deter Kyle, a polícia iniciou entrevistas com seu círculo mais próximo. Uma das primeiras pessoas a ser ouvida foi sua namorada, Sarah Mersinger, que não hesitou em falar sobre os acontecimentos. Relatou-se que Kyle não apenas havia admitido o assassinato de Nicole, como também revelou à polícia o local onde havia abandonado o corpo. O irmão de Kyle, Doing Dobb, também forneceu informações importantes sobre o caso, relatando o que sabia sobre os planos e atitudes do jovem. Meses antes do crime, Kyle havia criado o perfil falso no Facebook usando o nome de Brian, com o objetivo de se aproximar de Nicole e ganhar sua confiança. Durante o interrogatório, Kyle admitiu que planejava sequestrar Nicole usando uma máscara de esqui para esconder sua identidade. Depois, de forma calculada, simulou um falso resgate, tentando se passar por herói. O objetivo era manipular Nicole emocionalmente, fazendo com que ela passasse a admirá-lo e desejasse se envolver com ele. Apesar de sua audácia e da crueldade do plano, Kyle realmente acreditava que sua estratégia funcionaria e estava determinado a colocá-la em prática. Kyle saltou entre os arbustos, agarrou Nicole pelo pescoço, a imobilizou com fita adesiva e a colocou na parte traseira da caminhonete de seu pai, um Ford Ranger. Essa informação coincidiu com os depoimentos dos vizinhos, que relataram ter visto um veículo desse modelo circulando pela área na noite do desaparecimento. Mas o relato do irmão de Kyle não parou por aí. Ele também admitiu que o plano inicial de sequestrar Nicole era apenas para simular um resgate, mas que, posteriormente, Kyle percebeu que a jovem havia sido assassinada. Por isso, ele descartou o corpo no bosque da Cidade Velha, coberto por galhos e folhas. Esses depoimentos, no entanto, não foram as únicas evidências contra Kyle. Testes de DNA confirmaram que seu perfil genético correspondia à gorra e ao calcetim encontrados perto da casa de Nicole, bem como ao material genético recolhido debaixo das unhas da vítima. O julgamento de Kyle pelo assassinato de Nicole se desenrolou com grande atenção da mídia e da comunidade. Mas mesmo enquanto questões legais eram finalizadas, a defesa tentou limitar a divulgação de detalhes sobre o caso. O advogado de Kyle, Steven Smith, solicitou que a declaração jurada do jovem fosse devolvida, alegando preocupações com ameaças contra seu cliente na prisão, possíveis impactos em um julgamento justo e riscos à privacidade de sua família. Smith explicou que, após a prisão, Kyle planejava encerrar suas redes sociais, pois vinha recebendo inúmeras ameaças de pessoas que buscavam fazer justiça com as próprias mãos. A fiscalização garantiu que o jovem estava sob custódia, isolado dos demais reclusos, para que ninguém pudesse atacá-lo. Ao mesmo tempo, o advogado William Anderson solicitou que veículos de imprensa como The Associated Press e Portland Press Herald publicassem a declaração baseada no depoimento da primeira amiga de Nicole. No entanto, a ordem judicial previa que a declaração jurada fosse mantida em sigilo até que Kyle fosse formalmente imputado.
Em 29 de maio de 2013, uma audiência perante um grande júri imputou a Kyle as acusações de homicídio culposo e sequestro. Com isso, a declaração jurada se tornou pública e finalmente o mundo pôde conhecer os detalhes da noite do desaparecimento de Nicole. Após meses criando um vínculo com Nicole por meio de um perfil falso no Facebook, Kyle conseguiu manipular a situação, usando a identidade de Brian para se aproximar da vítima, o que culminou na tragédia. Na noite de 13 de maio, Kyle se escondeu no bosque próximo à casa de Nicole, aguardando o momento em que ela saísse para o encontro marcado. Com o rosto coberto por uma máscara de esqui, ele esperou em silêncio até que a jovem finalmente apareceu. Foi então que ele saltou dos arbustos e a surpreendeu. Rapidamente, Kyle a imobilizou, tampando sua boca com fita adesiva e a forçando para dentro da parte traseira da caminhonete de seu pai. Nicole tentou se defender, mas Kyle era muito mais forte e pesado. Ele amarrou suas mãos e pés, mantendo-a presa e em silêncio no interior do veículo. Em seguida, dirigiu até sua própria casa, sem imaginar que o pior já havia acontecido. Ao abrir a porta da caminhonete, percebeu que Nicole estava inconsciente, possivelmente devido à força usada durante a imobilização e à asfixia causada pela fita adesiva. Diante disso, Kyle decidiu improvisar, levou o corpo da jovem até um bosque próximo e tentou ocultá-lo sob galhos e folhas, acreditando que assim não seria descoberto. Como originalmente não planejava tirar a vida de Nicole, Kyle não havia levado nenhuma ferramenta para enterrar o corpo. Em pânico, decidiu apenas abandoná-lo no bosque, cobrindo-o com galhos e pedaços de madeira, antes de voltar para casa e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. A declaração jurada publicada após a acusação de Kyle não entrou em detalhes sobre como ele utilizou a fita adesiva na vítima, e o escritório do médico forense ainda não havia determinado oficialmente a causa da morte. No entanto, pouco antes do julgamento, o médico responsável pelo estado do Maine concluiu que Nicole faleceu por asfixia por compressão no pescoço, contradizendo a versão apresentada por Kyle. O julgamento teve início em fevereiro de 2015. A promotoria sustentou que Kyle Dobbs sequestrou Nicole com a intenção de manter relações com ela, utilizando para isso um perfil falso no Facebook. Esse perfil, criado em nome de um conhecido, serviu para marcar o encontro em frente à casa da jovem, em Glenburn, manipulando-a até o momento em que ela caiu na armadilha. Os advogados de Kyle, por sua parte, insistiram em sua inocência. Argumentaram que alguém mais poderia ter cometido o crime e chegaram a sugerir que outras pessoas tinham acesso tanto ao computador quanto ao telefone de Kyle, o que significaria que qualquer um poderia ter usado a conta falsa de Brian Butterfield. Kyle não quis depor em tribunal, mas entregou uma confissão por escrito. Nela, afirmou que sua intenção nunca havia sido machucar Nicole, apenas assustá-la com uma brincadeira. Segundo sua versão, ele a segurou pelo pescoço e, sem querer, acabou causando a perda de consciência. Alegou ainda que teria tentado realizar manobras de reanimação, mas não obteve sucesso. Essa explicação, no entanto, não correspondia nem aos depoimentos colhidos, nem às conclusões médicas, que indicavam que Nicole havia perdido a vida devido à pressão exercida por Kyle. Ainda assim, o réu se beneficiou do fato de que os exames forenses não conseguiram determinar com exatidão se a jovem faleceu em decorrência da compressão no pescoço ou da mordaça utilizada para imobilizá-la. Mas Kyle não contava com um último e decisivo testemunho. Scott Ford, um detento que dividia a cela vizinha durante os 2 anos em que Kyle aguardou o julgamento, relatou à polícia que ambos se comunicavam passando bilhetes por debaixo da porta. Em um desses papéis, Kyle confessou que Nicole morreu porque ele colocou mal a mordaça. Antes da sentença, a defesa ainda tentou um último e desesperado recurso: apontar Sarah, a namorada de Kyle, como a verdadeira culpada. Alegaram que a jovem teria agido por ciúmes, já que Kyle demonstrava interesse em Nicole. A ausência de qualquer indício de abuso, segundo a defesa, sustentaria essa teoria. Mas os argumentos não se sustentaram diante das provas apresentadas pela acusação. Além do perfil falso do Facebook, rastreado até a casa de Kyle, havia ainda as evidências genéticas encontradas tanto no local do crime quanto no corpo da vítima.
Após 10 dias de julgamento, o júri da Corte Superior do Condado de Penobscot levou apenas 1 hora para deliberar. O veredito foi direto e incontestável. Kyle foi considerado culpado pelo sequestro e assassinato de Nicole Cable. A vice-procuradora-geral, Lisa Marchese, declarou que a rapidez do veredito refletia a força esmagadora das provas contra o réu. Ela também destacou que o caso servia de alerta sobre a necessidade de maior cuidado no uso das redes sociais entre adolescentes. Durante a audiência de sentença, a mãe de Kyle, Timmy Dubey, chorou diante do tribunal, descrevendo o filho como um pai amoroso para a filha de apenas 4 anos. Ela pediu ao juiz que levasse em consideração a juventude do acusado. Mas, do outro lado, em lágrimas, Christian, a mãe de Nicole, suplicou que não houvesse piedade. Declarou que não queria correr o risco de que o homem responsável pela morte de sua filha pudesse algum dia sair da prisão e fazer o mesmo com outra jovem. A procuradora assistente, Liane Zaneia, afirmou que a total falta de arrependimento de Kyle deveria ser vista como um agravante sério e pediu uma pena exemplar de 90 anos de prisão, sendo 60 pelo assassinato e 30 pelo sequestro. A defesa, em contrapartida, solicitou uma sentença de apenas 45 anos, alegando que ainda havia esperança de reabilitação. Porém, no dia 8 de maio de 2015, o juiz deu o veredito final. Kyle Dubey foi condenado a 60 anos de prisão, 30 pelo assassinato de Nicole Cable e 30 pelo sequestro. As penas, no entanto, seriam cumpridas de forma simultânea. Kyle foi enviado para cumprir sua pena na prisão do estado do Maine, com a possibilidade de solicitar liberdade condicional apenas em 2065. O jovem que queria ser visto como herói acabou se tornando um vilão, ou melhor dizendo, um assassino. Ele pode não ter planejado tirar a vida de Nicole desde o início, mas arquitetou um plano doentio para manipulá-la, sequestrá-la e, contra sua vontade, forçar uma relação. No fim, Nicole disse não e pagou com a própria vida. Hoje, Kyle é lembrado como uma pessoa perigosa e continuará sendo muito melhor mantido atrás das grades. E esse foi o caso trágico de Nicole Cable. Um crime brutal que mostrou como alguém pode usar as redes sociais de forma manipuladora e perigosa. Kyle pensou que poderia brincar de ser herói, mas acabou se tornando um assassino que destruiu não só a vida de Nicole, mas também a de toda a sua família. Esse caso serve como alerta. Nunca sabemos quem realmente está do outro lado da tela. Por isso, tenha cuidado com quem você fala na internet e sempre compartilhe qualquer suspeita com alguém de confiança. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Kyle planejou tudo desde o início ou as coisas realmente saíram do controle? Deixa aqui nos comentários, porque eu leio todos. Muito obrigado por assistir até o final. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do André Crimes. Nos vemos no próximo caso. Boa noite e até lá!